Olá, boa noite. Boa noite para quem tá vendo essa live gravada, né? Essa live vai ficar salva no YouTube e no Instagram. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre como usar 14 maneiras de você usar esse material aqui, né? O Parts of the Body, que é um jogo composto de... quem tá chegando, seja bem-vindo. É um jogo composto de... um jogo da memória e um jogo de tabuleiro, né? O jogo da memória, ele vem com 56 cartas, sendo que algumas são... algumas não, né? Uma parte delas é com a figura e outra parte escrito. Deixa eu mostrar aqui. Finger. Então, se você vai ensinar as partes do corpo para o seu aluno, como é que você pode ensinar com esse material aqui? Então eu vou começar a falar, como eu disse, são 14 maneiras de você usar, né? Dependendo da idade do seu aluno, dependendo do que você quer explorar, né? Porque tem várias possibilidades. Vamos lá então. Quem está chegando, sejam bem-vindos. A primeira maneira que você pode usar, se você, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, eu posso usar online? Claro que pode. Então, se você vai apresentar as partes do corpo para os seus alunos, você pode usar as figuras como flashcards, né? E ir mostrando para eles. Face, chest. Aí você pode optar, né, se quando você está apresentando o material, se você quer mostrar só o desenho, hip, ou se você quer mostrar o desenho e a palavra escrita. Então, o primeiro uso é que ele pode ser usado como um flashcard. Os desenhos são bem claros, né? É muito fácil para os alunos aprenderem. Dessa maneira, a gente já começa a atingir os alunos que são visuais, né? Sabiam que 2/3, né, da população é visual. Eu sou muito visual, né? Então, a gente aprende, a gente se conecta muito mais rapidamente com as figuras. Então, a primeira maneira é você usar as figuras para ensinar. A segunda maneira é usar o jogo da memória, né? Aí eu vou ensinar algumas maneiras de vocês usarem o jogo da memória para que a gente inclua a língua inglesa. Eu gosto de destacar a importância de nós usarmos o jogo da memória. Vocês provavelmente são professores de inglês. Se quiserem escrever para mim aí, se vocês são professores de inglês ou pais, né? A maioria das pessoas que acompanham a Play to Learn até o momento são professores de inglês. Escreve aí para mim se vocês são professores de inglês, por favor, para eu saber. Aí a gente sabe que quando nós ensinamos alguma coisa, as pessoas não aprendem de primeira, né? Seria muito interessante, seria muito bom se eu explicasse, né? Se eu apresentasse, por exemplo, todas essas 26 palavras para os meus alunos, se eu apresentasse uma vez e eles aprendessem. Mas não é assim que acontece. É necessário haver uma repetição. E o jogo da memória, ele possibilita essa repetição de uma maneira muito gostosa, muito prazerosa. Outra vantagem do jogo da memória é, quando eu coloco um jogo da memória para os meus alunos brincarem, jogarem, aprender, eu estou colocando ele no centro da aprendizagem, porque não tem como ele terceirizar aquilo. Oi Marcos, good night. Good evening, seja bem-vindo, meu querido. Não tem como ele terceirizar essa aprendizagem, porque a gente sabe que as pessoas, os estudos mostram que as pessoas são competitivas por natureza. Então, quando eu entro numa competição, eu quero ganhar. Então os nossos alunos vão querer ganhar. Então ele vai ficar focado, ele vai ficar com o olhinho pregado ali onde está acontecendo aquele jogo da memória, para que ele não perca nenhum movimento, certo? Essa é uma vantagem. E aí ele vai virar tantas vezes, né? A gente sabe também que não é de primeira que ele acerta, né? Ele vai virar tantas vezes e ele vai ter essa oportunidade de aprender. Então, uma maneira muito interessante, muito prazerosa de vocês apresentarem um vocabulário novo para os seus alunos é através do jogo da memória. Então,
tá aqui. Essa é a segunda dica. Você pode usar então os cards da Play to Learn como flashcards para apresentar o vocabulário e depois então você joga o jogo da memória. Muitas dessas atividades que eu vou apresentar, eu sugiro que você faça depois do jogo da memória, né? Porque daí eles já vão estar com o vocabulário aprendido, né? Já vão ter visto pelo menos algumas vezes a palavra. A terceira dica é se você quer, por exemplo, revisar o spelling. Não importa o nível que o seu aluno esteja, mas você sente que eles estão precisando revisar o spelling. Como é que você pode fazer? Você orienta os seus alunos que ele vai mostrar a carta com o desenho para o colega e ele vai ficar com essa carta com a palavra escrita voltada para ele. E daí ele vai perguntar, how do you spell chest? Ele está com o chest aqui virado para ele. Aí o colega vai ter que soletrar, né? How do you spell chest? Aí o colega vai soletrar. Isso aí, se você está, por exemplo, se você tem grupos bem iniciantes, está ensinando ali o alfabeto para eles, você pode usar qualquer um dos jogos da memória da Play to Learn para você ensinar, para você praticar spelling. Mais um aqui para vocês verem, olha só aqui. Coloca a figura voltada para o colega, o escrito voltado para quem está falando, how do you spell tooth? E aí o colega vai ter que soletrar. Se ele soletrar corretamente, ele marca um ponto. Você pode falar para eles fazerem 5 cartas. E aí quem vai ganhar mais é o campeão da história. Então essa é a terceira maneira de você brincar, que é spelling. Agora tem uma outra maneira que é guess the part of the body. Adivinhe a parte do corpo. Só que nesse caso aqui, ou você já trabalhou com eles, ou eles estão em um nível que eles vão conseguir fazer esse tipo de frase. Então qual que é a ideia? É que você deixa as cartas, né? Só as cartas com o desenho na mesa do professor, virado para baixo. O par vai lá, eles pegam uma carta e daí ele vai ter que soletrar. Soletrar não, ele vai ter que fazer uma frase falando o que é essa palavra aqui. Então, por exemplo, aqui eu posso falar assim, I use essa estrutura, tá bom? I use it for scratching. Quer descrever para mim o que é? Que parte do corpo será essa? I use it for scratching. O legal é que vocês podem explicar para eles, se vocês quiserem. Se não quiser, não tem necessidade de explicar. Você pode explicar que depois do for, ele sempre vai ter que usar um ing. Então, I use it for scratching seria... na verdade é o dedo, né, gente? Eu fiz a frase errada. I use it for touching. Finger. I use it for touching. Eu vou dar mais alguns exemplos. Pode ser esse aqui, ó. I use then, pode ser, né? Porque eu tenho vários dentes. I use then for tearing food. I use then for tearing food. Eu uso para rasgar comida, né? Que mais? I use it, porque eu tô com só. I use it for watching films. I use it for seeing things. Então aqui seria I use it, uma mão só, né? I use it for carrying things. Que mais? Então tem várias possibilidades, né? I use it. E aí vocês estão vendo que através de uma frase você vai fazer com que o seu aluno pense se é singular ou se é plural, e ele vai se acostumar a usar o ing depois do for. Por exemplo, esse aqui. I use it for walking. I use it for smelling things. Então, vejam bem, eu vou dar mais uma opção de vocês usarem esse I use it, I use then for. Você pode também fazer um quiz. Eu vou dar várias opções de quiz. Um deles é você falar essas frases que eu estava falando. Aí o que você faz? Você coloca o sino lá na mesa e quem tocar o sino, né? Porque senão fica um burburinho. Se você não usar alguma coisa que eles vão ter que tocar, que eles vão ter que mexer
para que eles possam dar resposta para vocês, fica muito bagunçada a aula. A gente sabe que a aula com jogos, ela já é um pouquinho mais dinâmica, né? Já tem bastante barulho. Então, se você quiser ter um pouquinho menos de barulho e que você também possa entender os alunos, você fala, o professor fala, aí você vai fazer o seguinte: você pega uma carta, você deixa as cartas se não for fazer com os pares, você pega a carta e você diz: I use them for tearing food. Você falou, quem tocar o sino vai ter que correr e falar tooth. I use them, se eu assumir que eu tenho duas, né? I use them for running. Não mostra, né? I use them for running. Quem tocou vai falar legs, certo? Então essa é você pode fazer em duplas ou você pode fazer como uma atividade da classe. Ou eu gosto muito de fazer, para ter certeza que eles entenderam, né? Às vezes eu faço primeiro uma class activity, eu faço uma atividade que a classe toda teve a possibilidade de ouvir, de participar, e depois eu coloco-os em grupo para que eles possam praticar um pouquinho mais. Aí, quando eles vão para o trabalho em grupo, eles já vão se sentindo um pouco mais seguros, e isso ajuda bastante o desempenho. Então, essa seria a quarta maneira. Eu prometi falar 14 maneiras, né, de usar o jogo. Qual seria a quinta? A quinta, eu peguei alguns, eu tava olhando lá essa não é uma ideia que acrescentei hoje. E eu não trabalhei muito, mas eu vou passar para vocês, aí de repente vocês podem trabalhar um pouquinho mais. Vocês podem, por exemplo, se você está ensinando partes do corpo, né, ou partes do corpo para crianças, você pode fazer uma junção de animais, né? Lembra que criança gosta muito de animal. Só que daí você tem que pesquisar. Eu pesquisei só 3 aqui, eu trouxe 3 ideias para vocês, depois vocês veem se vocês conseguem aumentar um pouquinho mais. Então seria assim: which animal, você falaria para os seus alunos, né, depois que você já ensinou as partes do corpo. Oi Cida, seja bem-vinda. Você falaria, which animal am I? E você iria descrever esse animal. It has 4 legs and a very long neck. Então, vejam bem que eu estou usando as partes do corpo, né? This animal has 4 legs and a very long neck. Se você quiser, eles podem levantar a mão e falar, né, que é giraffe. Ou, se você quiser, você tem o sino. Quem tocar o sino primeiro, fala. Você tem que combinar com eles que não pode falar sem tocar no sino, porque senão vai virar uma bagunça. Mais um exemplo de um animal que vocês podem usar quando estão ensinando partes do corpo, né? Fazer como se fosse um quiz, né? Só que com animais. It has long teeth and long ears. It has long teeth and long ears. Se alguém souber, escreva aí, senão eu já vou falar que animal que é esse. É o rabbit, né? It has long ears and long teeth. E o terceiro, it has a big body and it has a big body, 4 legs and 1 trunk. Então vejam que a gente também, aí a Vigna Martins falou, rabbit, isso mesmo. Eu também posso, olha só, como eu vou contando as partes do corpo e quantas eu tenho, eu posso juntar, ensinar ou fazer uma revisão, né? Estou ensinando as partes do corpo, eu também posso acrescentar os números. Olha só, it has 1 big trunk, 4 legs and a very big body. Which animal am I? Quem quer escrever aí? It has a big trunk, 4 legs and 1 big body. Então, que animal seria isso? Que animal seria esse? Which animal am I? Quem quiser escrever, it's an elephant. Então, dá pra gente fazer essa brincadeira com os alunos menores, né? Eu ensinar as partes do corpo e depois fazer isso mesmo, Cristina Gurgel.
falar das partes do corpo juntando com uma característica, né? Mas lembra que tem que ter uma característica do animal, né? Como eu falei, big ears, big teeth, trunk. Essa então seria a quinta maneira de usar o jogo Parts of the Body. A sexta, para quem me acompanha sabe que é uma das minhas favoritas, que tem que usar esse Fly Swatter, que é o mata-moscas, né? Então eu vou dar duas sugestões, mas pode ter mais, de como é que você pode usar isso aqui. Os alunos gostam muito, eles prestam atenção. É mais uma maneira de você, para quem gosta de usar metodologia ativa, né? O que é a metodologia ativa? É quando eu coloco o meu aluno para desempenhar um papel. Quando eu saio, né, desse papel de professora, eu fico observando ele desempenhar o papel. Então, o Fly Swatter é uma metodologia bem ativa. Aí o que você vai fazer? Se você tiver uma mesa redonda, vai ser melhor. Você coloca, espalha na mesa, né, todas as cartas que tem. É melhor se eles brincarem de Fly Swatter depois que eles brincaram de jogo da memória, certo? Então, você espalha todas as cartas com as figuras apenas na mesa. E aí eu vou explicar o seguinte: se você tem uma classe com 30 alunos, aí vai ficar muito complicado de você ter 30, como é que você vai fazer? Aí você vai dividir em times. Aí você tem 2 times, dá um Fly Swatter para cada time. Cada hora que você vai fazer, que você vai chamar um nome diferente, eles vêm para mais perto da mesa que estão as cartas. Espero que vocês estejam entendendo. Se não estiver entendendo, fala aí pra mim que eu explico melhor. Aí você pode falar, você pode simplesmente falar a parte do corpo, certo? Você pode falar finger. Aí você vai dar um tempo, né? Eles vão olhar ali e quem bater no finger primeiro fica com a carta. No final, quem tiver o maior número de cartas é que vai ter marcado o maior número de pontos e vai ser o vencedor. Essa é uma maneira. Uma outra maneira, se você quiser deixar um pouquinho mais difícil, tem várias maneiras. Você pode simplesmente soletrar finger. F-I-N-G-E-R. Não falou finger, soletrou. Aí ele vai ter que ouvir o que você soletrou, juntar com o que ele tem ali é um pouquinho mais complicado, mas é legal também, é desafiador, né? E os alunos gostam disso. E também você pode, uma outra maneira, você pode falar as frases, como eu vou dar alguns exemplos aqui. Você pode falar assim, tem aqui uma carta que é face, essa aqui. Você pode falar, I have a round face. Você vai falar uma frase que tem essa palavra aqui. Então, não pode ter duas partes do corpo nessa frase, só pode ter uma. Então, I have a round face. Ele vai ter que prestar atenção na sua frase e aqui, bateu, ficou com a carta para ele. Outros exemplos de frases que vocês podem fazer. I have short hair. Então, tem uma carta aqui, eu não vou encontrar agora, mas tem uma carta que é de cabelo. Falou I have short hair, ele tem que bater. I have brown eyes. Eu tô falando da cor dos meus olhos, mas tem eyes e daí ele vai ter que acertar. Então essa é uma maneira de você usar o Fly Swatter e os seus alunos treinarem o listening e também a coordenação motora deles, certo? Conta pra mim aí se vocês já usam o Fly Swatter, se vocês usam esse tipo de brincadeira, eu gostaria de saber. Aí eu estou na 7ª maneira, deixa eu tomar um pouquinho de água, só eu tô falando aqui. Aí a 7ª maneira é fazer um quiz. Deixa eu falar o seguinte pra vocês. A maioria dos jogos tem alguns que não tem instruções porque é muito simples de jogar, são jogos de cartas, e aí a gente conseguiu colocar as instruções na caixa. Desse jogo aqui, Parts of the Body, ele vem
com essa instrução aqui. Então a próxima atividade que eu vou sugerir é que para vocês fazerem um quiz com seus alunos, depois que eles já brincaram de jogo da memória. Esse quiz eu recomendo para adultos, porque adulto gosta de brincar também, adulto aprende, né? Muitas vezes o adulto vem para a aula depois que ele trabalhou, ele está cansado. Então se você tiver uma atividade que ele vai aprender de uma maneira mais dinâmica e relaxante, eu tenho certeza que ele vai apreciar. Então esse quiz aqui, ele é um pouquinho mais difícil e todas as perguntas estão no manual de instruções. Eu vou ler algumas para vocês saberem como é que é. Por exemplo, essa aqui. This part of the body has 5 toes. Então como é que você pode fazer? Lembra lá, que você tem o sino, certo? Você coloca o sino lá na tua mesa ou num lugar um pouquinho mais alto e você primeiro brincou de jogo da memória, daí você quer ter certeza que eles estão sabendo como é que é a parte do corpo, e tão importante quanto saber a parte do corpo, saber a definição. Por isso que essa definição é um pouquinho mais detalhada, então eu recomendo que você use com adultos. Então uma seria, this part of the body has 5 toes. Então eu sei que toes tenho lá no meu pé, toco e falo foot. Outro exemplo, this part connects the head to the rest of the body. This part connects the head to the rest of the body. Neck. Tocou? Neck. Então, se você quer fazer um quiz um pouquinho mais difícil com seus alunos, você pode usar todas as perguntas, vem no manual de instruções. Essas perguntas aqui, deixa eu dar são as mesmas, né, que vem no tabuleiro. Então, se você pode escolher brincar com seus alunos de tabuleiro. E aí aí vem com os pinos, o dado, ele joga o dado, vê qual número o dado caiu, ele vai andar as casas e daí ele pode cair tanto num desenho quanto numa frase. E daí ele vai ter que responder a pergunta. Então, só esclarecendo que essas são as mesmas perguntas, você pode tanto usar no tabuleiro, quanto você pode fazer um quiz com seus alunos. Agora, a 8ª atividade é How many activities? Aí você vai... você pode fazer essa atividade a classe toda, você vai sorteando as cartas e vai perguntando. Então, aqui, how many activities can you do with your finger, né? Aí o seu aluno, você vai dar alguns minutos para ele e ele vai pensar tudo que ele pode fazer com o dedo dele. I can write, I can touch, e etc. Então ele vai falando, você dá um tempo, sei lá, deu 45 segundos. Aí toca o sino, acabou, 45 segundos. Aí o legal é que daí você vai pedir para eles falarem quantos verbos eles conseguiram escrever e quais foram esses verbos. Aí eles vão falar, eles vão comparar e eles vão ver quem conseguiu escrever o maior número de verbos. Também pode ser uma competição, certo? Aí você escolhe as partes do corpo que são relacionadas com ações. Eu tenho aqui, se vocês não têm e quiserem imprimir um bingo, né? A gente tem essa folha de bingo pronta. E ela tem 24 espaços. Tem alguns jogos que tem 24 cartas, então tem 24 espaços. Você pode pedir para que os seus alunos escrevam, nesse caso aqui ele tem 28 cartas, vão ficar algumas de fora. Você pede para que ele escreva, selecione 24 e aí você vai pegar as cartas, vai pegar as 28 e vai cantar o bingo, certo? E aí você pode fazer uma brincadeira com eles. Tem pessoas que não dão prêmio nenhum, né? Tem professor que opta por não dar prêmio nenhum, tá tudo bem também. Ter ganho a competição já é um prêmio, ou se você quiser, você pode dar um chocolatinho, alguma coisa assim. Então, se você não tem, entra lá no WhatsApp e pede pra mim. No link da bio aí do Instagram, tem
na Linktree, tem um link que vai direto no meu WhatsApp. Tem 3 grupos de WhatsApp de professores da Play to, que usam material da Play to Learn, né? Antes eu tinha o material no grupo, eu não tenho mais o material. Mas se vocês quiserem esse bingo, é só pedir, porque eu tenho PDF, eu coloco lá para vocês, tá bom? Então o bingo é uma possibilidade bem legal, os alunos gostam e é legal que eles vão preencher, né? Olha só, gente, se você pedir para o seu aluno escrever, escreva aí as 28 partes do corpo que você aprendeu hoje. Eles vão achar essa atividade chata, ninguém vai querer fazer. Agora fala assim, escreva aí, você tem 24 espaços, escolha 24 partes do corpo que a gente aprendeu hoje e aí eu vou fazer um bingo. Muda completamente, ele vai escrever com o maior prazer, alegria e rápido, tá certo? Então é você saber como você conduz as coisas e conduzir através dos jogos educativos fica muito mais prazeroso para você e para o aluno. Então essa foi a 9, bingo. Uma outra atividade que eu gosto muito, esse aqui eu deixei grudado, close, né? Mas hoje eu tô falando vamos tirar aqui. Eu tô falando de partes do corpo. Então você faz, isso aqui é uma pizza, né, gente, que eu encapei. Coloquei essa fita colorida aqui. Por quê? Porque o bingo é muito fácil. O bingo não, o tic-tac-toe, eles podem fazer sem as cartas, mas fazendo com as cartas é muito mais divertido. E é isso que a gente quer. A gente quer ganhar os nossos alunos enchendo os olhos deles, né? E a gente sabe que com figuras a chance de haver aprendizagem é muito maior. Tá aí o marketing que usa e abusa das figuras, porque eles sabem o que isso faz, o que as figuras fazem para o cérebro do ser humano. Então, por que nós, professores de inglês, também não usamos as figuras? Então, olha só, eu uso, aqui eu coloquei a sacolinha só para mostrar para vocês, mas no dia a dia vocês não precisam usar a colinha. Depois eu mostro qual se por acaso você quiser usar a colinha para explicar na lousa. Então aí, tá aqui as partes do corpo. Aí o que você pode pedir para eles? É claro que daí ele vai tirar, dá um marcador daqueles que dá para apagar, né? E ele vai marcar aqui. Só que para ele ganhar esse espaço, você fala que ele vai ter que ou falar, por exemplo, aqui, falar a palavra correta, ou falar quantos ele tem. I have 2 eyes. Então, olha só, tá fazendo um tic-tac-toe, mas você tá incluindo língua, né? Tá incluindo linguagem, então ele tem que falar uma frase. Então você pode pedir para que ele faça a frase I have 2 eyes, ou soletrar, né? Ele vai ter que soletrar a palavra. Aí ou fazer uma pergunta, how many eyes do you have? O importante é ele falar, ter uma linguagem para que esse tic-tac-toe realmente sirva o propósito de que eles pratiquem a língua inglesa, certo? Então a dica número 10 é tic-tac-toe. Tô quase lá no fim, eu vou tomar mais um pouquinho de água aqui, gente. Eu não sei onde é que vocês estão, mas eu tô aqui em Sorocaba e é muito quente. A próxima atividade, atividade número 11, que é desenhar. Como é que você vai fazer? Você deixa as cartas com as figuras viradas para baixo. Um aluno por vez vai até a lousa, pega a carta e desenha. Começa a desenhar. Great Station, bem legal. Que bom que você tá gostando. E aí ele vai pegar a carta e vai desenhar na lousa. Aí os outros só vale se eles perguntarem em inglês. Is it a finger? Is it a hand? Então é uma maneira deles praticarem. Só que você pode, essa atividade, gente, vocês podem brincar, pode ser com aluno iniciante. Você ensinou o jogo da memória, ensinou as partes do corpo. Aí um deles vai até a lousa, né? Como eu falei, coloca os desenhos aqui. Um dele pega o desenho, vai até a lousa,
desenha e aí o outro tem que fazer uma pergunta para saber se está certo ou errado e para montar o ponto. Is it a face? Então é uma maneira de você fazer com que o seu aluno fale, né? É isso que a gente quer, né? Que eles falem, quanto mais melhor nas aulas. Uma outra possibilidade é não desenhar aí. Seria, deixa eu ver. Ó, isso aqui é um flutuador de piscina que eu cortei no meio, né? Eu cortei aqui. Ele era, eu só tenho um, ele era, e eu cortei aqui. Então você pode dar, por exemplo, 2 cartas para o aluno. 2 cartas para cada aluno. Aí ele vai escolher qual que ele quer adivinhar. Da direita ou da esquerda, the right or the left. Aí ele escolheu uma. Escolheu the left. My left, minha esquerda é essa aqui, tá? Aí ele vai poder fazer perguntas. Você pode orientar que tipo de perguntas que ele pode fazer para adivinhar. Por exemplo, can I write? Se você está ensinando can. Outra coisa, se você está ensinando can, você pode também ensinar as partes do corpo, né? What can you do? What can you do with your leg? I can walk, I can run. Bom, aqui é para adivinhar qual é a parte do corpo, certo? Can you write? Eu perguntaria, can you write with it? Can you walk with it? Você pode até colocar na lousa algumas perguntas que poderiam acontecer, né? Can you see with it? Aí ele vai fazendo perguntas com can e depois, por exemplo, você pode dizer que ele pode fazer 5 perguntas e daí ele tem que perguntar is it a, is it an? Fez 5 perguntas, adivinhou, marcou ponto, não adivinhou, vai para a próxima. Então, essa é uma possibilidade. Só que é bem barato, gente. Você comprou um flutuador, custa R$6, sei lá, e dá muito, dá vários brinquedinhos disso aqui. E dá para você usar com vários jogos da Play to Learn, certo? Dá para usar com os jogos das profissões, dá para usar com os personagens do Can You Tell a Story, dá para usar com comida e bebida. Então é bem legal você ter uns brinquedinhos assim. Então esse seria a atividade 12, né? O de desenho foi o 11, essa aí o 12. Agora o 13, a minha sugestão é um diálogo. Então, ele pega uma carta e não mostra para o colega. E o colega seria se você quisesse praticar doença com partes do corpo. O colega pergunta, what's the matter with you? Ele tem que falar um problema relacionado à perna. I broke my leg, ou my leg hurts, certo? Daí o colega, se você quiser, se ele já estiver nesse nível, aí então seria assim o diálogo. What's the matter with you? My leg hurts. Aí o colega que perguntou what's the matter with you tem que dar uma sugestão. Go to your house and relax. Sit down and relax. Só no imperativo, por exemplo, se eles não estiverem ainda no nível de aprender you should. Outro exemplo. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Quando quer, não há. Aqui. Opa. Vai essa aqui. What's the matter with you? My hand hurts. So you should go to the hospital. Com dor na mão, vai para o hospital. Que mais? Aqui. Mais um. What's the matter with you? I have a toothache. Go to the dentist. Então, ele vai fazer, o colega, a pessoa, né, que vai falar a doença, ele tem que saber a doença relacionada com a parte do corpo. Então, é uma maneira de você fazer um diálogo bem legal, bem criativo com seus alunos. Esse é o número 13. Agora... Aí eu coloquei aqui, eu até tenho uma lista, né, das partes do corpo e
doenças relacionadas com elas. Então, se você quiser, você pode fazer isso também para facilitar, né? Para facilitar a vida do seu aluno. Se ele não sabe, a gente tem que fazer, né, um scaffolding. A gente vai dando suporte para que ele possa produzir esse mini diálogo. E a última, né? Essa seria a 13, esse diálogo. E a última, eu gosto muito, eu não sei se vocês fazem com os seus alunos, não precisa fazer só com criança não, dá pra fazer com adulto também, chama Roll a Monster. Aí você vai precisar de um dadinho de 6 faces, né? E cada dado, cada pontinho do dado, joguei o dado, tirei um 1, aí eu tenho um monstrinho aqui, ó, meu monstrinho, esse é o monstro que eu fiz. Tirei o 1, o 1 é add an ear, eu vou lá e acrescento uma orelha. Se eu jogar e tirar o 1 de novo, add an ear, acrescento a orelha. Rodou de novo, pela terceira vez faço 3 orelhas. Então cada número do dado eu vou acrescentar uma parte do corpo. Fica legal no monstro porque monstro é monstro, pode ter 3 olhos, 2 bocas e tudo bem. Então olha só, o 1, né, tirou 1 no dado, add an ear. Tirou 2, add a nose. Tirou 3, add 2 eyes. Tirou 4, add a mouth. Tirou 5, add 1 leg. E tirou 6, add a mouth. E aí eles vão fazendo. Se forem crianças, você pode depois... o legal é que ele vai ter que saber o que é a parte do corpo, né? Porque falou add 1 ear, ele vai ter que saber que é a orelha e desenhar a orelha. Então, depois, se você quiser, você pode fazer uma exposição com os desenhos dos seus alunos, né? Para que eles possam ver, curtir um pouquinho, um ver o desenho para o outro, ou daí eles podem até descrever os monstros, né? Por exemplo, aqui, ó, eu posso descrever: My monster has 2 eyes, 1 nose, 1 ear and 1 leg. Então, olha só, eu acrescentei um speaking nessa atividade aqui do Roll a Monster. Então é uma atividade que tem listening, que tem desenho, que é importante também para a gente desenhar, né? As inteligências múltiplas nos dizem para colocar diversos tipos de atividade. Então tem listening, ele vai desenhar e depois ele conta para a classe como é que ficou o monstro dele, né? E daí ele também, você pode dar essa estrutura, né? My monster has 2 eyes, 1 nose, 1 mouth, 1 ear and 1 leg. Esse monstro aqui tá bem bonitinho, né? Não ficou bem esquisito, mas jogando o dadinho ali, ele pode ficar bem diferente. Então, gente, essas são as 14 atividades que eu tinha prometido, né, para que você possa ensinar as 28 partes do corpo que tem nesse jogo e também as definições da parte do corpo, se o seu aluno já tiver num nível de aprender as definições. Se forem crianças, a minha sugestão é que fique só com o jogo da memória. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí pra mim, vou ter o maior prazer de responder. Não sei se todo mundo conhece o material da Play to Learn. No momento nós temos 35 jogos, jogos de tabuleiro, jogos de carta, jogos da memória, para que o aprendizado de língua inglesa aconteça de uma maneira mais dinâmica, né? E que a gente coloque o aluno no centro do aprendizado, né? Uma maneira bem gostosa da gente colocar o aluno no centro do aprendizado é você usar jogos, porque os jogos, existem pesquisas, né, da neuroeducação que mostram que quando a gente é desafiado com um jogo, tem uma parte aqui do nosso cérebro que se conecta com isso. Então por isso é que a gente fica preso, né? Porque a gente tem, dentre outras coisas, um dos componentes, né, dessa ativação da amígdala é a vontade de superação.
Haja vista, né, gente, quem é viciado, quem gosta de videogame, fica jogando um atrás do outro. E vocês vão ver que quando vocês levarem os jogos para a sala de aula, os alunos não querem parar. E o legal é que os jogos da Play to Learn foram feitos por uma professora de inglês, né? Foram feitos por mim. E aí tem todo um estudo por trás deles para que haja aprendizado. Então pode brincar à vontade, porque eles vão aprender. E aí você vai acrescentando. Se é um jogo de vocabulário, você vai acrescentando frases, perguntas, para que eles vão crescendo na brincadeira. Então tem 35 jogos, e se você não tem o nosso e-book, nós temos um e-book super bem feito, super organizado, com várias maneiras de usar. Obrigada, Great Station. Várias maneiras de usar os jogos. É só ir lá no nosso site, playtolearn.com.br, e baixar o e-book. Ele é gratuito, tá, gente? A gente faz realmente para espalhar essa ideia de que os jogos são sérios, né? Tem até um congresso nos Estados Unidos e na Europa que chama-se Serious Games. Então, em outros países, os jogos já são mais utilizados do que aqui no Brasil, né? E eles já perceberam o quão bem eles fazem para aprendizagem. Então acho que é isso. Se vocês não têm nenhuma pergunta, depois, se vocês quiserem recomendar essa live para algum colega que trabalha com vocês, eu vou deixar salva aqui no Instagram, e vou salvar e vou compartilhar no YouTube também. Então compartilhem com seus colegas também. Agradeço quem ficou comigo aqui nesses 40 minutos, né? Muito obrigada pela atenção. E boa noite, bom descanso. Até!